E nós vamos falar como captar clientes. É uma grande dificuldade. Em toda a minha carreira de mentor de jovens arquitetos, o que eu vi mais entre eles é exatamente essa dificuldade de como buscar mercados, clientes, como chegar. E hoje nós vamos falar exatamente disso, de como criar essa estrutura, essa metodologia, né? Cliente não cai do céu, é um processo, não é algo complexo, mas tem que ter uma metodologia para se criar um funil de vendas para que a gente possa constantemente estar com clientes, e isso que importa. Como é que a gente encara cliente? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, cliente é gente, né? Cliente é gente, colaborador da empresa é gente, as pessoas que, que estão no nosso entorno, nos negócios, todos eles são gente. Então, quem não entende de gente, não entende de negócio. Então, a primeira dica para vocês é importantíssimo no processo de conseguir clientes, é entender de gente, porque todos nesse processo nós lidamos com pessoas, e lidar com pessoas é fundamental para esse processo, né? Então, se cliente indicador, colaborador é gente, é fundamental que a gente entenda desse processo. E a gente vai ter que trabalhar, agora deu uma cacofonia aqui, Letícia, nós temos que entender muito urgentemente de como lidar com pessoas. E por isso que no toda essa estrutura que nós estamos criando, nós vamos falar muito de entender gente. Primeiro entender você e depois entender as pessoas, que isso é fundamental para que a gente possa desenvolver. Então, eu estou trazendo aqui já de antemão, antes da nossa live, que vai ser dia 3 de abril, algumas maneiras de captar clientes, né? Para que vocês possam já, a partir de hoje, já aplicar. E aí eu vou contar uma primeira maneira, que é olhar para o lado. Olha só que bacana. Olhar para o lado. Muito pouca gente olha para o seu entorno, para a sua rede de contatos. E eu tenho uma história que não é da área da arquitetura, mas é da área da incorporação imobiliária, uma história real que aconteceu. Um corretor de imóveis estava num plantão, você sabe que eles têm uma ordem de atendimento, e chegou um cliente. E esse não estava na ordem dele, e ele foi lá, olá, como vai, né? E as pessoas ficaram preocupadas, porque essa é uma coisa que tem que se respeitar muito. Cada corretor atende na sua ordem. E ele foi lá, oi, como que vai, vizinho, tudo bem? Era o vizinho de porta dele. Daí ele falou, eu não sabia que você trabalhava aqui nesse lançamento. Acabei de comprar 2 apartamentos para meus filhos. Imagina a cara desse vizinho de porta. Amigos, tomavam cerveja juntos, estavam sempre jogando futebol. Ele não comunicou às pessoas próximas a ele que ele estava vendendo aquela incorporação, aquele empreendimento. E o que aconteceu? Esse vizinho comprou 2 apartamentos. Não comprou um, comprou 2 apartamentos. Então, nós podemos estar nesse momento perdendo muita oportunidade, e essas oportunidades existem muito próximas a nós, e se a gente não vai atrás delas, elas passam a nos abandonar. Então é muito importante olhar para o lado, olhar para as pessoas que estão próximas a nós, que ali pode ter muita oportunidade. Mas vamos lá. Uma segunda maneira muito bacana de a gente conseguir cliente. Muitas vezes a gente não tem, né, no nosso entorno pessoas que precisem do nosso trabalho, mas a gente precisa pensar naquela pessoa que vai nos projetar para um local que tenha muitos clientes. Ou seja, eu chamo isso de um foguete, né? Um foguete que vai levar você para outras galáxias, outros mercados, outros relacionamentos. Então, geralmente são pessoas de entidades, pessoas que são bem relacionadas, de algum sindicato patronal ou de uma associação comercial. Essas pessoas conhecem muitos pares, convivem com esses pares, têm uma relação muito íntima com esses pares. E a partir do momento que você se apresenta para uma pessoa assim, seja ela próxima a você ou não, você ganhar a confiança dessa pessoa, você consegue galgar, né? E fazer com que esse network dessa pessoa
passa a ser o seu network. Então, na área de design, eu tenho falado muito para os alunos que têm perguntado sobre isso. Por exemplo, na pessoal de design digital, né? Que ele faça um trabalho, por exemplo, lá em Lisboa, eu dei essa orientação para um dos alunos de fazer um trabalho até gratuito numa associação de restaurantes, bares e restaurantes de Lisboa. A partir daí, dessa relação de chegar, eu quero oferecer, né, um trabalho para a associação de restaurantes e bares de um bairro de Lisboa, né, uma associação não tão grande, e a partir daí começar a ter intimidade com esses diretores e a partir desses diretores começar a conhecer os outros associados. E foi isso que ele fez. Ele ofereceu os seus préstimos, né, na área de design digital, fez o site, fez as publicações, fez algumas publicações para Instagram, ficou muito bonito, muito mais profissional, e a partir daí ele ficou mais conhecido pela diretoria, e nesse processo de conhecer a diretoria, ele conheceu os sócios, que aí começaram a contratar ele. Então, buscar um foguete, ou seja, alguém que possa te lançar para outras áreas e fazer com que o network dessa outra pessoa ela se desenvolva, isso é muito bacana. Então, é buscar um foguete, algo que te leva para outros mercados. Então, não necessariamente você precisa conhecer esse mercado, mas se uma pessoa de muita confiança conhece, isso já é muito bom. A terceira maneira é pensar. Muitas vezes, muita gente aqui trabalham na área de interiores, trabalham na área de residências e nunca um cliente repete, né? Nossa área tem esse problema. Um cliente não repete. E às vezes nós temos que buscar um cliente excepcional, né? Um exponencial, aquele que repete. Né? Então, muitas vezes um incorporador que faz muitas casas, esse é um cliente que repete. E talvez valha a pena buscar um construtor que faça 2, 3, 5 casas por ano e ele possa repetir o seu trabalho. Então, uma busca mais específica a esse cliente pode ser muito bacana. E a quarta indicação é o caso da indicação. Então, um dado muito importante é que 60% ou 70% mais fácil a gente conseguir um cliente que já nos contratou do que um cliente que não conhece a gente. Ou seja, é muito mais fácil trabalhar na rede de contato dos seus clientes. E muitas vezes a gente esquece disso. De lá, dar boa tarde, dar feliz ano novo, dar feliz Páscoa para antigos clientes. Então é fundamental. Na nossa empresa nós temos casos de nós termos feito a residência do patriarca de uma família, e a partir dessa contratação nós fomos contratados não só para a casa dele, mas também para a empresa do patriarca, mas também a casa de todos os outros filhos. Então isso é muito bacana, a gente fazer esse trabalho. O que acontece com os arquitetos que eles têm tanto medo de buscar clientes, né? E então tem uma série de pontos assim que a gente tem estudado e nessa trajetória de fazer uma consultoria aos jovens arquitetos, a gente vê que os arquitetos fazem muito pouco network. Os arquitetos são muito bons em projetos, são muito bons em tecnologia, são muito bons em ferramentas para arquitetura, mas dedicam pouco tempo a vendas, pouco tempo a network. E o Vitor sabe que é um expert na área de vendas, que sem network a gente não faz. Então, um item importante desses itens, né, que são coisas que o arquiteto geralmente não faz, são as objeções e por que ele não faz, é buscar fazer no network. Geralmente o arquiteto faz network somente dentro da arquitetura. Ele tem muitos arquitetos, né, no seu network. E não trabalham networks fora da arquitetura. Isso cria um problema. Eu, como paisagista, eu tinha um network fantástico dentro da arquitetura e trabalho para arquitetos. Então, foi muito bom. Eu utilizei o meu network para vender o meu serviço. E aí, eu trabalhava como projeto complementar dos meus colegas. Então, foi muito bom usar o mesmo network de arquitetos que pode, né, contratar serviços seus. Né? Então, além do network dentro da própria área, você tem que criar esse network tão importante
para que a gente possa ter esses clientes novos. Outra coisa que a gente vê que é um grande problema das pessoas é que elas não pedem, né? Tem um problema, né? Então essas objeções, por que os arquitetos não fazem muito, não vão à busca de clientes? Eles simplesmente não fazem aquela pergunta básica. Você conhece alguém que está precisando desse serviço? É como o corretor, ele não perguntou pro seu vizinho se ele estava procurando apartamento. E muitas vezes, não perguntar e não pedir uma ajuda é um grande problema.